Hola, ¿qué tal? Sejam bem-vindos ao meu canal. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês o significado do verbo vendo. Existem 3 significados para o verbo vendo. O primeiro significado do verbo vendo é que vendo é o gerúndio do verbo ver. Então, primeiro significado, vendo é o gerúndio do verbo ver. Vendo, relacionado ao verbo ver, significa enxergar, olhar. Então, esse é o primeiro significado. O verbo vendo, ele estando relacionado ao verbo ver, significa enxergar, olhar. Aqui tem uma frase para que vocês possam entender melhor. Eu vou ler essa frase para vocês. Estou vendo o pôr do sol. Estou vendo o pôr do sol. Nessa frase significa que a pessoa está olhando o pôr do sol. Então, o verbo vendo, aí nessa frase está com o significado de olhar, de enxergar. Vou mostrar outro exemplo para vocês. Aqui nessa frase temos outro exemplo. Vou ler a frase para vocês. O gato está vendo televisão. O gato está vendo televisão. Nessa frase, o gato está olhando a imagem na televisão. Ele está vendo a imagem, está enxergando a imagem na televisão. Então, vendo aí nessa frase está relacionado a olhar, a enxergar. Segundo significado do verbo vendo. O verbo vendo vem do verbo vender, conjugado na primeira pessoa do singular, do presente do indicativo. Aqui eu tenho um exemplo para vocês. Aqui está o verbo vender. Eu não vou ler esse verbo, eu não vou conjugar o verbo agora, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu só estou utilizando aqui como exemplo. Então, aqui vocês podem ver. Primeira pessoa do singular, o verbo vender fica vendo. Eu vendo. Então, é só para mostrar para vocês que o verbo vendo está relacionado ao verbo vender na primeira pessoa do singular no presente do indicativo. Aqui tem uma frase. Eu vou ler a frase para que vocês possam entender melhor. Eu vendo roupas femininas. Eu vendo roupas femininas. Aqui nessa frase, o verbo vendo está relacionado a vendas. A vendas, nesse caso aqui, vendas de roupa. A pessoa vende a roupa e ganha dinheiro em troca da venda. Aqui tem outro exemplo. Eu vendo carros. Eu vendo carros. Aqui, mais uma vez, como vocês podem ver, o verbo vendo está relacionado a vendas, ao verbo vender. O terceiro e último significado do verbo vendo é que verbo vendo relacionado ao verbo vendar, conjugado na primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Aqui tem a conjugação do verbo vendar. Aqui está na primeira pessoa do singular e aqui o verbo fica vendo. Então, o verbo vendar na primeira pessoa do singular fica vendo. Eu só estou mostrando a conjugação desse verbo para vocês como exemplo, tá? O verbo vendar não é muito utilizado no português, então eu não recomendo que vocês
estude a conjugação desse verbo, porque esse verbo não é muito utilizado no português. A palavra vendar significa cobrir, tapar os olhos com uma venda, tá? Então, aqui, o verbo vendo relacionado ao verbo vendar significa cobrir os olhos, tapar os olhos com uma venda. Eu vou explicar para vocês o que é venda, tá, gente? O que é venda? Aqui nessa imagem temos uma venda para os olhos. Como vocês podem ver, isso é venda para os olhos. Um exemplo para vocês, eu vou ler a frase. Eu vendo meus olhos. Como vocês podem ver, o rapaz está com os olhos com uma venda e ele está cobrindo seus olhos. Então, ele está com os olhos vendados. Ele vendou os olhos para fazer um truque com os olhos cobertos, com os olhos fechados. Então, eu vendo os meus olhos significa isso, cobrir os olhos, como o rapaz está com os olhos cobertos. O verbo vendo possui 3 significados. Ele pode significar vender, vendo pode significar ver e vendo, por último, pode significar vendar. Esses são os 3 significados do verbo vendo. Bom, pessoal, o vídeo de hoje termina aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se não é inscrito e deixe seu comentário aqui abaixo. Você já sabia do significado do verbo vendo? Você já sabia que o verbo vendo tem 3 significados? Escreva aqui abaixo seu comentário, é muito importante para mim. Eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo os meus vídeos. Muitas graças a todos. Espero vocês na próxima aula, no próximo vídeo. Obrigada, pessoal. Um beijo e tchau.